Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus, salve Maria Santíssima, Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós, São Miguel Arcanjo, defendei-nos dos combates. Irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês neste dia, para podermos dar a catequese que eu falei com vocês nas minhas redes sociais sobre o que acontece depois que a pessoa venha falecer, se ela fica esperando a segunda vinda de Jesus ou se ela vai para o céu, inferno ou purgatório. Irmãos, eu não vou me estender muito porque o catecismo ele fala muito sobre isso, mas infelizmente o Instagram não aceita vídeos muito longos. Então, quem sabe, em outras oportunidades a gente possa dar mais catequese sobre isso. Mas hoje eu quero me ater numa situação, meus irmãos, que infelizmente eu vejo que muitos católicos nem acreditam. Eu já quero dizer para você que respondeu lá na minha publicação que pós a morte, quem colocou o número 2 acertou, porque a pessoa vai para o céu, inferno ou purgatório. A primeira opção são o que as seitas protestantes acham, que as pessoas ficam lá dormindo, esperando a segunda vinda de Jesus para o juízo final. Mas não, de acordo com a Igreja Católica, a pessoa vai para o céu, inferno ou purgatório. E hoje, meus irmãos, eu quero me ater com vocês, estou baseado no catecismo da Igreja Católica. Nossa fé está toda baseada no catecismo da Igreja Católica. Hoje eu quero me ater com vocês, meus irmãos, sobre o purgatório. O que o catecismo da Igreja nos ensina sobre o purgatório. Mas também o catecismo nos ensina sobre o céu, que está lá no parágrafo 1023 até o parágrafo 1029. Fala também sobre o inferno, lá no parágrafo 1033 até no parágrafo 1037. E depois também fala do juízo final, do 1038 até o 1041. Meus irmãos, eu quero me ater com vocês sobre o purgatório. Quem sabe, em outras oportunidades a gente pode dar uma catequese sobre o céu, o inferno, o juízo final. Ou melhor, irmãos, nós vamos dar uma catequese sobre isso para vocês com o decorrer da semana que vem, tá bom? Vou estar postando nas redes sociais sobre o céu, o inferno, o purgatório. Hoje o juízo final, aliás, hoje eu falo da purificação final ou purgatório. Porque infelizmente o Instagram não aceita vídeos muito longos. Então, com a graça de Deus, a partir do decorrer de amanhã, na semana que vem, eu vou postando os outros vídeos sobre o céu, o inferno e sobre o juízo final, baseado naquilo que o catecismo da igreja nos ensina. Então vamos lá, irmãos. A partir do parágrafo 1030, nos fala assim: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Ou seja, meus irmãos, o purgatório é um lugar de purificação. Aqueles que morrem faltando, que eles não morrem em estado de graça, em estado de santidade pura, vamos colocar assim. As pessoas que morrem neste estado, elas passam por esse fogo purificador. A purificação, da alma, para que assim ela possa estar completamente santa, como nós estamos vendo
na quaresma, nós estamos vivenciando o tempo da quaresma na igreja agora. Então, fala sobre isso, a conversão. No livro do Levítico, Deus Pai fala: sede santo como eu sou santo. E só herdarão o reino dos céus aqueles que tiverem estado de santidade puríssimo. Eu digo para vocês, são muito poucos aqueles que adentram o reino dos céus assim, meus irmãos. Então, ou seja, o purgatório é o lugar de uma purificação daqueles que morrem na graça e na amizade de Deus, mas antes estão completamente purificados. Eles passam por esse processo de purificação para que eles possam estar com a alma santamente e assim adentrar ao reino dos céus. No parágrafo 1031 nos diz assim: a igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente diferente do castigo dos condenados. A igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Sagrada Escritura. A tradição da igreja fala de um fogo purificador. No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador. De fato, aquele que é a verdade afirma: a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Mateus 12, 32. Desta afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao que outras no século futuro. Quem nos diz isso é São Gregório Magno, nos diz sobre isso. No parágrafo 1032 nos diz assim, irmãos: este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual já a Sagrada Escritura fala: eis porque mandou fazer os sacrifícios expiatórios pelos falecidos, a fim de que fosse absolvido de seu pecado, segundo Macabeus 12:46. Irmãos, quando eu descobri isso aqui, eu fiquei admirado. Já no Antigo Testamento, em Macabeus, já se pede que façam orações, sacrifícios expiatórios pelos falecidos, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado. Vejam que coisa maravilhosa. Desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico. A fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Devemos a eles socorro e celebremos sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que deveríamos duvidar de que nossas oferendas em favor dos mortos lhes levem alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e oferecer nossas orações por eles. São João Crisóstomo nos fala sobre isso. Não hesitemos em socorrer os que partiram e oferecer nossas orações por eles. Irmãos, é muito importante que hoje é sexta-feira, hoje é dia obrigatório na igreja de fazer abstinência de carne. Não sei se você sabia, isso está no Código de Direito Canônico. Depois, mais para frente, nós podemos dar uma catequese sobre isso também. Jejum, abstinência, penitência, esmola. O sacrifício eucarístico, né, como nos diz aqui, como diz o Concílio de Lyon, aliás, né, fala sobre isso, que nós devemos oferecer o sacrifício eucarístico pelas almas. É muito importante isso, meus irmãos. Nós não sabemos, né, quem está no purgatório, quem está no céu, quem está no inferno, mas é necessário que nós pratiquemos estas virtudes. A esmola, a obra de caridade,
nós estamos neste tempo agora, né, falar nisso, tempo de darmos, tempo de caridade, tempo de nós irmos buscar mais a Santa Missa, né, e buscar mais a intimidade com o Senhor, mas isso vem, já coloquei um vídeo sobre isso. Mas é necessário, irmãos, que nós possamos realizar estes atos pelas almas que padecem no purgatório. Então nós vimos, meus irmãos, que o purgatório é um lugar de um fogo purificador, onde as pessoas morrem, né, na amizade com Deus, mas não estão completamente purificados. Eles passam por esse processo de purificação para chegar ao reino dos céus. E isso, se eu não me engano, isso é um dogma, vou até procurar saber sobre isso, vou estar postando, acho que é um dogma da igreja, o purgatório, se eu não me engano, se eu estiver errado, que alguém possa me corrigir, mas aqui fala que nos concílios de Florença e de Trento foi confirmado isso, né? Que existe o purgatório, este fogo purificador. E também, meus irmãos, nós vemos que no Antigo Testamento, como eu disse para vocês, eu fiquei sim, admirado, né? Quando que em 2 Macabeus 12:46 diz que nós devemos rezar, interceder, fazer sacrifício pelos falecidos para que eles possam ser absolvidos dos seus pecados. Fica aqui essa pequena catequese para vocês, irmãos, que possa ter tirado a dúvida de vocês. Como eu disse, tem muitos católicos que não acreditam na existência do purgatório, mas o catecismo nos ensina, 2 concílios falam sobre isso, a Sagrada Escritura fala sobre isso também. Então, meus irmãos, eu prefiro ficar com o que a igreja nos ensina, então, né? Mas que isso possa abrir o coração daqueles que não acreditam para poderem acreditar, né? Mas no decorrer dos dias nós vamos postando aí sobre o céu, o inferno e sobre o juízo final, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém!